Tiago Pires tem 39 anos, é casado, bancário, membro da coordenação do coletivo de negros do PCO. E a gente recebe o Tiago para essa entrevista, ele que é candidato à Prefeitura de Araraquara. O seu tempo passa a contar a partir de agora, Tiago. Eu aproveito para te perguntar, que faz parte do seu plano de governo, sobre uma proposta de IPTU reduzido, para os trabalhadores. Primeiro, quem são esses trabalhadores que podem ser beneficiados e como que você pretende, caso seja eleito, compensar essas perdas de arrecadação? Bom dia. Tá ligado, fica à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui dessa entrevista. São os poucos espaços que se abrem para os partidos pequenos, partidos que não são do regime político, participarem de debates, de entrevistas. E nós, do Partido da Causa Operária, a gente defende a formação de conselhos populares, onde a gente coloque um governo, a gente não se propõe a ser o governo. Nós queremos ser o representante de um governo dos trabalhadores, ou seja, a gente quer colocar o poder na mão do povo, ou seja, para que o povo decida. Nós somos contra qualquer tipo de imposto sobre o trabalhador. Nós somos contra o imposto sobre o consumo. Nós achamos que não é o trabalhador que tem que pagar isso. Nós somos contra que o trabalhador pague IPTU. IPTU tem que pagar aqueles que têm altos salários. A população pobre que já tem dificuldade para pagar aluguel, para se vestir, para se alimentar, para pagar o transporte, não pode ter essa despesa. E é lógico que a gente vai sempre se esbarrar no seguinte: mas aí você vai diminuir a arrecadação do município. Todo mundo me pergunta isso. Nós entendemos que há um problema, a falta de dinheiro. Não é só para a questão do IPTU. Você tem aí uma série de problemas de infraestrutura. A gente viu ponte cair, a gente viu viadutos com a estrutura comprometida. Há um problema de abastecimento, enfim. E não tem dinheiro para isso aí. Nós não, por exemplo, não temos que falar que o Edinho não fez tal coisa porque ele não quis fazer. É porque realmente não existe o dinheiro. Então, mas aí a gente coloca o problema na seguinte perspectiva: de atacar o problema, de enfrentar os nossos verdadeiros inimigos, que são os banqueiros. São os banqueiros que ficam com quase R$1 trilhão todos os anos. Por exemplo, o Estado de São Paulo repassa para a União 400 bilhões em impostos. O Estado recebe por volta de 4 bilhões de volta da União. É esse dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para o transporte, para acabar com o problema de moradia, de saneamento básico, tudo aquilo que é ruim no nosso país. Agora, nós temos que colocar: se uma família recebe lá um salário mínimo, adquirir uma dívida que é impagável, ele tem que alimentar o seu filho, manter a sua casa, vestir, pagar o transporte e tudo mais, como eu coloquei. Um pai de família vai preferir pagar o banco ou atender às necessidades do seu filho? O país não é diferente. Nós temos que atender os interesses da população que está na miséria, que está sofrendo com todos esses problemas de epidemia, de dengue, de falta de moradia, as filas aí da saúde, da educação que não funciona. Nós temos que colocar o povo em primeiro lugar. Então, nós somos a favor de dar o calote na dívida pública. Nós defendemos a revogação do teto de gastos, que impõe restrições ao investimento em todas essas áreas que são essenciais para a população. E também acabar com a independência do Banco Central, que mantém a taxa Selic lá em cima, massacra o consumidor que precisa adquirir o seu alimento, inviabiliza o crescimento da indústria, que não consegue gerar emprego. E também mantém aí, por exemplo, o dólar em 5,60, a última vez que eu verifiquei, que isso aí é um ataque à indústria nacional. Por exemplo, a indústria que precisa comprar um determinado equipamento, comprar peça que é em dólar, você está destruindo esse setor. Isso não é nacionalismo. Isso aqui virou o quintal dos Estados Unidos. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que pôr fim ao governo dos banqueiros. A gente não propõe um governo para todos, que fique claro isso. Nós propomos um governo para os trabalhadores. E nós entendemos que nenhum salvador da pátria tem a solução. Não é que a gente se apresenta aqui como eu sei gastar o dinheiro. Nós entendemos que os únicos que podem resolver
Os problemas da população é a própria população através da mobilização. Tiago, mas quando você defende governo para os trabalhadores, eles são trabalhadores, eles estão produzindo, eles estão contribuindo com a economia do país porque tem os empregadores. Enxergar dessa forma também, que o empregador é sempre o malvadão, não há um equívoco, não há, de certa forma, também, no sentido de achar que todo empregador é maldoso. Eu fico até tentando entender como governar, como administrar para a população, usando os recursos da administração pública, dos serviços públicos, se não tem arrecadação de impostos. Bom, os banqueiros, eles ficam com a metade de todos os impostos. Metade de tudo que é arrecadado no país vai para os banqueiros. Eles não produzem nada. Eles são verdadeiros parasitas da sociedade. Eles destroem a economia. Eu dei um exemplo aqui. O Banco Central hoje está sob o controle dos banqueiros, que mantém o dólar a 5,60, que destrói a indústria nacional. Onde está o nacionalismo? Onde está a produção nesse sentido? Se você destruir a indústria, eles estão produzindo alguma coisa, tem alguma coisa muito errada na nossa maneira de ver o problema. E é justamente essa política, que foi colocada e imposta depois do golpe de Estado de 2016, que mantém o país na situação que se encontra. Então, assim, nós queremos acabar com o governo dos banqueiros. Hoje nós temos uma dualidade de poder no país, onde o Banco foi transferido o controle do Banco Central para os banqueiros, para o sistema financeiro, e o presidente não consegue lançar a mão de um plano econômico. Ou seja, você tem um presidente que finalmente não tem o controle da economia. Isso daí é um resquício do golpe. E nós queremos pôr um fim ao golpe de Estado de 2016 de uma vez por todas. Tem alguma pergunta, Samuel? Sim, candidato, até agora o senhor falou muito da questão nacional, mas e a questão do município? Sendo bastante objetivo, no município, o que o senhor vai conseguir fazer dentro do plano de governo no município, caso seja eleito? Então, a gente coloca esse problema do teto de gastos, da independência do Banco Central, da dívida pública, porque isso afeta diretamente o município. O município, mas como prefeito não tem como fazer isso, Não, a força do povo é capaz de mudar toda a regra do jogo. Nós temos que ter claro que é o seguinte, como eu falei, não adianta vir aqui, porque a eleição ela se tornou um concurso de maluquice. Vem aqui os candidatos com projetos mirabolantes, É a mesma coisa, eu falo aqui, você tem que ir ali na esquina comprar meia dúzia de cebola, um tomate, 5 pães e tal lá. Se eu for ali na esquina comprar isso aí, ou se qualquer um aqui for comprar, mesmo que você pichinche ali no supermercado, a diferença do que um vai gastar e outro é muito pouco. Então, assim, o problema não é de como gastar o dinheiro. O problema é que não existe o dinheiro. E por que não existe esse dinheiro? Por que a gente tem problema na saúde pública, na educação pública, no transporte, na infraestrutura? É porque esse dinheiro está parasitado pelos banqueiros. Então, é preciso pôr fim a essa parasitagem. Porque se não colocar fim a essa parasitagem, não adianta o pessoal vir aqui prometer que tudo vai mudar e nós vamos ser felizes no dia 1º de janeiro, que não vai acontecer. Há 4 anos eu vim aqui, eu falei, fundamentalmente a situação do povo de Araraquara não vai mudar. Não é que para nós é indiferente um governo e outro, porque a gente sabe muito bem que tem candidatos aí que vão privatizar tudo, que vão privatizar a educação, que defendem aí terceirizar todos os setores do serviço público, Não é que para nós é indiferente. Mas fundamentalmente não mudou, nós temos os mesmos problemas de 4 anos atrás, E é assim, ainda que existam programas sociais, e o PT é muito bom disso, A gente viu alguns programas aí do presidente Lula, há programas sociais aqui do Edinho também, que são muito bons, mas que atendem uma pequena parcela da população. Não resolve o problema. Então, assim, nós não queremos oferecer uma migalha para o povo, nós queremos que o povo se liberte dessa escravidão, dessa desgraça que o povo vive, dessa situação de miséria total. Tiago, com relação a... Desculpa te cortar, mas com relação a essa questão dos bancos, como você cita, é necessário uma conversa entre banco e empresas e municípios, porque, por exemplo, para você fomentar, trazer empresas de fora para a cidade, fazer o crescimento com relação a empregos, desenvolvimento econômico, como que
poderia, então, você sendo eleito, como que poderia fazer essa conversa? Porque a gente sabe que precisa do banco, independente de todas essas questões que você levantou, mas é uma conversa necessária. Como que seria possível dialogar? Diálogo. Não, nós entendemos que o sistema financeiro ele tem que ser totalmente estatizado. Os bancos têm que ser colocados sob o controle dos trabalhadores, tem que atender às demandas sociais, tem que ser colocado a serviço da população. Né? Não pode ser uma máquina de vampirismo, né? Onde suga aí até a última gota de sangue da população pobre. Né? Então, assim, não tem conversa com os banqueiros. Como eu falei, a gente não propõe um governo para todos. Nós propomos um governo para os trabalhadores, né? Que os trabalhadores governem. Né? Eu, por exemplo, né, nós temos um programa a oferecer para a vitória dos trabalhadores. Né? Não somos nós também aqui que vamos resolver, eu, Thiago Pires, que vou resolver. A história mostra que quem resolve os problemas da população é a própria população, é a luta popular. Agora nós temos o programa para a sua vitória. É nesse sentido que a gente busca atuar. Pois é, Thiago. E aí, nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para você. Inclusive, a gente estava discutindo aqui agora há pouco em relação à educação. E a importância da educação, a psicoeducação nas escolas. Porque as escolas hoje preparam, desde a infância até a idade adulta, praticamente, o jovem para o mercado de trabalho. Para você, qual que é a importância da psicoeducação? Porque a psicoeducação, para nós aqui, é uma questão de gestão emocional. A gente vê que o Brasil está entre os 10 países que mais sofrem com transtornos de ansiedade e depressão. O que você poderia falar sobre essa relação? Esse dado aí, ele expressa a realidade de desgraça que a população vive, né? De ter que se virar para pagar as contas, para sobreviver, né? Porque finalmente a nossa população, um país rico como o nosso, né, que tem uma quantidade enorme de petróleo, que tem riquezas imensuráveis aí, né, vive aí se virando, né, inventando fórmulas para sobreviver. Então, é por isso que nós temos aí um alto índice de criminalidade, né, de uso de drogas, né, que é a busca de fugir dessa desgraça que a gente vive. No sentido da educação, nós entendemos que a educação ela deva ser colocada sob o controle popular. Quem deve gerir a educação nas escolas? O professor, os trabalhadores da educação, os alunos e os pais. São eles que devem controlar a escola, eles é que devem dizer o que a escola precisa, o que deve ser implementado, o que deve ser construído, onde deve ser investido, qual é o salário que o professor deve ganhar, porque se depender dos prefeitos, né, dos governadores, o professor continua recebendo o salário de fome. Na saúde é a mesma coisa. Tem que colocar a saúde sob o controle da população. Então, é a população, junto aos servidores que estão ali, que entendem do problema, né, que devem dizer onde você tem que construir um hospital, onde precisa de posto de saúde, né, se falta atendente, se falta enfermeiro, se falta médico, se falta especialista, né, qual é o salário que essas pessoas têm que ganhar, porque o pessoal da saúde também é muito mal pago, né, vamos ter claro, né. Então, assim, é a população e esses servidores quem deve decidir, né, e é importante falar do servidor, porque professor, né, e os trabalhadores da saúde aí ganham muito mal. E, infelizmente, né, nesse sentido a gente não pode alisar ninguém, o Edinho vira as costas para os servidores, não conversa. Coloca patrão na mesa, mas não senta com o trabalhador, não senta com a sua organização, com os movimentos sociais. Né? Um partido que se propõe a ser um partido dos trabalhadores não pode deixar de conversar com o servidor público. Tiago, vamos falar agora de segurança pública e trazer o debate para Araraquara, porque nós temos a Guarda Municipal e temos ouvido de praticamente todos os candidatos a intenção de armar a Guarda Municipal, inclusive dando à Guarda poder de polícia. O que você pensa sobre isso? Você acha que tem que armar a Guarda, tem que reforçar realmente a estrutura dessa corporação ou não? O que você pensa, analisa em relação a essa corporação? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma posição de princípio. Não é agora, não é em virtude dos últimos acontecimentos. A Polícia Militar, ela é uma herança, né, do período de maior terror que a sociedade brasileira viveu, né? Onde você teve a perseguição a movimentos operários, as organizações operárias, os sindicatos, os movimentos estudantis, as organizações dos estudantes, né, que foram perseguidos, foram presos,
torturados, né, assassinados, né? Então, nós não entendemos que a polícia militar, por exemplo, ela representa os interesses da população. Pelo contrário, quando tem uma mobilização de estudante para reivindicar que a universidade seja melhor, né, quando você tem uma mobilização de professores para reivindicar melhores salários, para que a escola, né, a educação seja melhor para o filho do trabalhador, o Estado chama a polícia para descer o cacete nesses setores, né? Então, finalmente, a polícia ela existe para atender os interesses da burguesia. Mas é possível, né, viver sem polícia nessa sociedade, Tiago? Então, nós somos a favor de dissolver, né, todo o braço armado do Estado, acabar com a polícia militar, com a polícia federal, com a polícia civil e a guarda municipal também, né? A guarda municipal agora, como você falou, tem medida transmitando para transformar a guarda municipal em uma polícia municipal. Nós somos contra aumentar a repressão contra o povo. Então, nós somos contra o surgimento dessa polícia. Eu analisei o programa de todos os candidatos a prefeito. Todos eles, né, inclusive o PT, né, defendem o fortalecimento da Guarda Municipal. Defendem colocar a câmera, transformar a cidade num verdadeiro Big Brother. E eu vou falar qual que é o problema disso. O problema disso é que quando a gente tiver um período, como a gente teve em 1964, os movimentos sociais, as organizações de trabalhadores vão ser perseguidas. Essas mesmas câmeras que eles dizem que vai combater o crime, vai ser usada para perseguir a luta popular, né? Então nós temos que ter claro que isso é um erro drástico do PT, que fica aí falando que tem medo do bolsonarismo e tudo mais, mas está dando de mão beijada aí o regime para amanhã a extrema-direita assumir e perseguir a esquerda. Você me perguntou, né? O que a gente colocaria no lugar da polícia? Manter a sociedade segura. Nós entendemos sem as forças de segurança. Nós entendemos que a população é que tem que estar armada. Nós não entendemos que o monopólio das armas deva ser do Estado. Porque, vamos ter claro, uma população que está desarmada com o Estado armado é uma população escrava, né? Nós entendemos que a segurança do bairro deva ser feita pelos próprios operários. Ou seja, o bairro forma lá o seu conselho popular, faz uma assembleia, se candidatam lá as pessoas para serem os agentes de segurança, a população vota quem ela quer que seja o agente de segurança e, se for o caso, cria um dispositivo para destituir esse cidadão caso ele não atenda os seus interesses. Mas acaba fazendo uma nova força, então, de segurança. Uma força popular, não uma força do Estado. Mas você acha que a população está preparada para isso? Uma milícia popular, é isso. Mas a população brasileira está preparada para isso, Tiago? Nós somos contra a polícia da burguesia. Porque, eu não sei se vocês se lembram, na década de 70, a polícia atacou os operários nas manifestações, né, nas grandes manifestações dos metalúrgicos. E os metalúrgicos entoavam nas ruas: polícia do patrão matou um operário. Então, a polícia não serve o trabalhador. Polícia nenhuma resolve problema nenhum. De roubo, de nada. Nunca resolveu absolutamente nada. A polícia só serve para reprimir e matar. É uma máquina de matar a população. Se você tem lá um agente de segurança que foi eleito pela comunidade, que ele conhece o filho do outro ali, que porventura vão surgindo esses problemas dentro do bairro, você vai conseguindo tratar isso aí. O trabalhador não vai matar o filho do outro trabalhador. Isso é uma coisa muito louca, né? A polícia mata e não deve conta a ninguém, porque muitas vezes Tiago, eles nem são da cidade. Nós temos tensões sociais com brigas de bares, de vizinhos. Tudo bem, mas isso é tudo. Mas tudo isso é problema é o resultado de um problema da desigualdade. Se você pegar os países que têm menor desigualdade social, você vai ter um índice de violência menor. Você pode parar e acompanhar. À medida que cresce o lucro dos banqueiros, é a mesma curva. Cresce a violência policial. Mas a gente não volta naquela situação antiga do olho por olho, dente por dente, não. Todo mundo resolvendo as questões com violência, com outra violência, sem ter um controle disso? Mas o Estado resolve com violência. O Estado só sabe resolver com violência. Ele não vai lá para conversar com o cidadão, ele não vai lá para apaziguar nada. Tiago, você concorda que um pensamento como esse, uma narrativa como essa, acaba jogando vento no moinho daqueles que são até moderados, mas tendem mais à direita por conta de um pensamento como esse? Não. É o seguinte, se você for num bairro popular, vai lá e pergunta para o cidadão se quando passa a polícia, se ele se sente seguro ou se ele se sente aterrorizado.
Vai lá, faz essa experiência. Quando eu tinha 13 anos, dentro da minha casa, que eu morava aqui nesse CDHU no centro, né? E a gente jogava futebol ali, que tem uma quadra. Jogando futebol, a polícia foi lá para colocar arma na minha cabeça, com 13 anos de idade. Eu vou ter que pedir para você complementar depois. Você vai ter 2 minutos para as considerações finais. Acabamos o tempo de 20 minutos. A partir de agora, cronômetro passa a contar. O senhor tem mais 2 minutos. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez, né, de estar fazendo esse debate aqui. Eu quero convidar as pessoas, né, que entendem que não há solução sem luta popular, a se organizar nas fileiras do Partido da Causa Operária, né, trabalhadores, mulheres, negros. A gente denuncia essas eleições, que é uma fraude total, né, onde os partidos pequenos não têm espaço de TV, não têm espaço de rádio, e até o momento a gente não recebeu o nosso fundo, né, onde o TSE participa dessa fraude, né, e a gente pede aí para que os trabalhadores, né, apoiem as candidaturas operárias, né, e vote no PCO 29 e confirma. O senhor tem mais de 1 minuto ainda, fica à vontade. Tem mais 1 minuto. Então, é isso. A gente também queria dizer, né, que essa perseguição que a gente sofre do TSE é muito em virtude da gente não temer falar aquilo que a gente pensa. Por exemplo, a questão das liberdades democráticas, né? A gente é contra a censura, né? Hoje o pessoal está defendendo o Alexandre de Moraes censurar o Bolsonaro, mas a censura que hoje é imposta ao nosso inimigo, amanhã vai se voltar contra a gente, como a gente bem sabe. E a gente é perseguido também por defender a Palestina, por defender a resistência armada do povo palestino, porque quando falta democracia, o último recurso da população são as armas na mão. Assim como a gente vê os palestinos enfrentar os nazistas de Israel na terra dele. É isso.